Olá a todos, meu nome é Eric Krulikowski e é um prazer estar com vocês aqui nesse Creative Connection. A palestra de hoje eu vou falar sobre o seu negócio criativo é relevante? Esse tema ele nasceu mais que tudo de uma inquietação, que é sobre o financiamento, a cultura e os projetos criativos de uma maneira geral. Aqui no Brasil a gente é muito dependente do Estado, então primeiramente ele nasceu de uma inquietação sobre qual o papel do Estado no financiamento da cultura de uma maneira geral. Se por um lado o Estado ele deve garantir o acesso pleno e a preservação das manifestações culturais, por outro lado, será que o Estado ele tem que arcar e ser responsável por toda a atividade cultural da população? Porque eu acredito, mais que tudo, sem querer tirar a responsabilidade do Estado dessa história, que o produtor cultural e o empreendedor criativo ele acaba muitas vezes ficando extremamente dependente do Estado para conseguir se financiar. Né? Em uma situação de crise econômica como essa, onde não só estados como empresas acabam cortando recursos, o que acaba também traduzindo-se em menos recursos para a lei de incentivo, etc., então vem ser sempre sobre o papel do Estado e quanto que o Estado deveria estar investindo em cultura. Só que sem querer desmerecer essa questão, eu acho que muitas vezes o empreendedor ele acaba incorrendo no que eu chamo de um silogismo na área da cultura. Por que um silogismo? Porque o Estado ele deve financiar a cultura. Então muitos empreendedores eles acabam se colocando assim, eu produzo cultura, então logo o Estado deve me financiar. Só que isso é uma coisa que não é uma razão lógica. Por quê? Porque, como eu disse, o Estado não necessariamente tem que financiar todo tipo de atividade cultural. Tem um monte de atividades culturais que elas devem ser realizadas porque tem que ser realizadas, outras têm, inclusive, mecanismos de mercado pelo qual elas podem se financiar. Então, esse silogismo, esse arcabouço mental, que eu já vi em muitos empreendedores por aí, ele acaba concentrando somente no Estado, no papel e na responsabilidade de fazer o financiamento da cultura. E quando, na verdade, eu acho que a premissa, o questionamento do produtor e do empreendedor é um pouco diferente. Na verdade, qual que deve ser a pergunta que deve ser feita para o empreendedor? Por que o Estado brasileiro deve financiar a minha produção artística e cultural? Mais que tudo. Aí você desloca um pouco o papel do terceiro, no sentido de que o terceiro tem que me financiar, e começa a questionar, afinal de contas, qual que é a minha contribuição para a arte e para a cultura do país. Quando eu começo a pensar na minha contribuição, eu começo a tentar entender se a minha agenda é individual ou coletiva. Afinal de contas, o que eu contribuo para a sociedade de fato, que é a ponto de eu merecer que o Estado me financie? Ou será que eu só estou querendo fazer uma produção porque é minha vontade, com o dinheiro do outro e sem risco nenhum? Isso, logicamente, tem muitas gradações. Eu estou estressando um conceito que eu encontro muito por aí, né? Que é uma necessidade do artista, do produtor de fazer uma coisa, mas ele não necessariamente pensar no que ele está aportando. E sim ele pensar somente na sua vontade própria de produzir alguma atividade cultural, produzir uma obra artística. Né? Não desmerecendo essa produção, mas ele acaba sendo desconectado do que está acontecendo lá fora e da finalidade pela qual o Estado poderia investir nesse tipo de coisa. Né? Para mim, independente de qualquer coisa, se a gente está pensando numa estratégia de financiamento à cultura ou um negócio criativo, o conceito principal que deve guiar e nortear nossos projetos não é se eu preciso fazer e alguém precisa me financiar, mas principalmente se o nosso negócio é relevante. Mais que tudo, nós precisamos ser relevantes para, inclusive, fazer jus a esse financiamento, não só do Estado, como ação de mercado. Por que a gente fala sobre ser relevante? Mais que tudo. Vamos lembrar sobre o conceito de relevância. Relevância, segundo os dicionários, é uma característica daquilo que se dá importância, de grande valor e interesse, aquilo que é essencial ou indispensável. Então, mais que tudo, a relevância não diz respeito para você, essencialmente, quando a gente pensa numa ação dirigida ao outro, mas ele diz respeito ao que o outro enxerga como relevante. Né? Então, a relevância ela é relativa. Aquilo que é relevante para você não necessariamente é relevante para o outro. E quando a gente pensa no espectro do nosso negócio, do nosso projeto, como sendo o outro, em vez de pensar na relevância, em função do outro também, né?
Esse deslocamento é muito importante porque a gente acaba se tornando muito autocentrado e esquece que a gente produz necessariamente, a gente faz isso com alguém ou para alguém. Tem um público-alvo pelo qual a gente acaba se dirigindo quando a gente faz um negócio criativo. Então, a relevância, para mim, é um conceito primordial, porque a partir do momento que você consegue se enxergar que o negócio tenha relevância, você consegue desenvolver as características mesmo dele como negócio de uma maneira mais sustentável. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque se a gente pensar como que nosso projeto, que nosso negócio, ele se relaciona com o público, e eu penso que qualquer relacionamento, ele pressupõe alguma troca simbólica. Qualquer relacionamento. Então, se eu faço qualquer perspectiva de comunicação e relacionamento, se pressupõe alguma troca, uma expectativa daquilo que eu faço e uma expectativa do que eu tenho de retorno. Né? Assim como qualquer ato ou gesto que as pessoas têm também são simbólicos. Por que a gente está falando isso? Porque eu fico sempre me questionando por que as pessoas compartilham fotos de animais na rede. Por que algumas pessoas elas doam para organizações não governamentais, mas nunca fizeram um trabalho voluntário na vida? Ou então uma coisa mais simples, se a gente pensar bem, por que todos os dias a gente dá likes no nosso Facebook? Em fotos de amigos, em notícias, por que a gente compartilha coisas? São atos bem simples, mas que acabam entendendo que qualquer coisa, qualquer ato que eu faço, qualquer maneira que eu escolha para me relacionar e me conectar, ele pressupõe um fluxo, ele pressupõe uma troca. Pode ser uma troca, às vezes, que é interna, é subjetiva. Às vezes eu posso compartilhar foto de animal porque, no fundo, eu gostaria que eles estivessem preservados. Mas, de alguma forma, existe um fluxo, existe uma troca. Então, quando a gente pensa nessas trocas, nesses relacionamentos, como um fluxo, como uma troca simbólica, então a gente começa a entender que nessa troca a gente começa também a filtrar aquilo que é relevante ou não é relevante para a gente. Todos os dias a gente faz escolhas subconscientes. Por que eu faço isso e não faço aquilo? Então é nesse rol de escolhas é que a gente acaba atribuindo relevância ou não para as coisas. Tá? Isso não é uma coisa que está fora do desenvolvimento de negócios. Porque hoje, eu acredito mais que tudo, que a batalha para o desenvolvimento de negócios criativos é pela relevância. É pela relevância. Nós temos que nos tornar relevantes para que o nosso negócio seja sustentável além de tudo. Então, antes da gente falar sobre financiamento, nós temos que dar um passo atrás e entender isso. A gente tem que ser relevante. Estou sendo relevante para o público-alvo? Eu estou conseguindo contribuir para a sociedade? Porque se a gente consegue contribuir, consegue entender esse mecanismo da relevância, a questão do financiamento ela vem no segundo estágio. Isso eu vou utilizar também, vou colocar um exemplo, que é o que eu chamo do dilema de Da Vinci. Fechar ou não fechar? Eis a questão. Eu não sei quem conhece, mas a livraria Da Vinci, uma livraria tradicional do Rio de Janeiro, foi aberta em 52 e ela ficou muito famosa por trazer livros importados naquela época, livros importados e livros raros. Então, logicamente, virou um reduto de intelectuais, professores universitários, porque só ali eles conseguiam encontrar os títulos importados de obras grandiosas, né, da humanidade. Só que acontece, logicamente, que hoje em dia, a gente está falando do século XXI, a livraria já começou a sofrer problemas por causa do próprio mercado editorial, que antigamente era muito difícil de conseguir um livro importado. Hoje é muito fácil você, inclusive, fazer encomenda na Amazon e trazer um livro para cá. Né? Então, além de 2015, há pouco tempo, ela anunciou que vai fechar as portas. E algo que, em seguida, uma leva de comentários lamentando o fato da livraria se fechar no Rio de Janeiro, de que era uma perda inestimável, porque era um ponto de referência, inclusive cultural, do Rio de Janeiro. E esse conflito foi muito bem explicado pela própria herdeira da livraria, que ela fala que o modelo de negócio da livraria é inviável, porque eles não vendem autoajuda, eles não têm café, eles não vendem papelaria, não vendem informática, então uma livraria muito específica, um nicho muito específico, competindo hoje com um outro tipo de comportamento cultural de hábito do brasileiro, né? Aquilo que antes o professor só conseguia encontrar na livraria, hoje ele consegue encontrar em qualquer lugar. Esse conflito, ele não foi único. Eu me lembrei em seguida no filme daquele Mensagem para Você, do Tom Hanks e da Meg Ryan. Então, quem não se lembra do filme, o
O argumento ele é muito interessante, parte do Meg Ryan é dona de uma livraria de livros infantis também, que também foi criada pela sua mãe, uma livraria pequena de bairro, também de nicho, e até que uma livraria grande, tipo o Saraiva Megastore da vida, resolve instalar nas mediações, que é gerenciada pelo Tom Hanks. Então o que acontece é que essa livraria acaba atraindo todo o público, e a livraria pequena ela acaba se vendo no risco de fechar. Essa dona livraria ela resolve fazer para tentar levantar o seu negócio, faz uma grande campanha pela mídia, e ao que seguem também todos ficam lamentando o fato da livraria estar correndo o risco de ser fechada, com isso coloca-se conflito sobre o romantismo dessa livraria de bairro e a questão do aparente mercantilismo de uma livraria grande, mas o fato é que no fim as vendas não aumentam, a livraria fecha. Isso por quê? Porque, de alguma forma, se a gente fosse tentar compreender o sentido desse negócio no tempo, a gente percebe que essas livrarias, elas pararam no tempo. Elas pararam no tempo e entenderam que os hábitos das pessoas, elas mudam. Então, aquilo que era relevante antes, aquilo que a proposta de valor, como a gente fala no Canvas, ela não tinha mais valor para o cliente, porque antes você só conseguia encontrar aqueles títulos naquele lugar e hoje você encontra em todos. Então, é o tipo de negócio que ele não soube se reinventar, ele não conseguiu manter um grau de relevância na vida das pessoas. Então, o que acontece? Ela vai acabar sofrendo de alguma maneira na perspectiva financeira, até ter que fechar mesmo, porque o negócio em si já não faz mais sentido. Né? Então a gente percebe que essa questão da relevância ela não é uma coisa também estática. Né? E principalmente, não quer dizer que a gente não é importante, mas quer dizer que a gente precisa se tornar relevante todos os dias, a gente se mostrar relevante para o outro e para o público. Nosso negócio tem que se mostrar assim, ser reconhecido todos os dias. A busca pela relevância ela é diária. Ela não é uma busca estática, não é um momento que você hoje é relevante, quer dizer que você está tranquilo. Não, na verdade é uma busca diária para entender qual é a demanda do outro, qual é a perspectiva, quais são as necessidades do público e como é que eu faço para satisfazer, como é que eu me faço tão dentro da vida do outro a ponto do meu negócio conseguir ser perene. Né? Isso é uma busca diária, todos os dias. E marketing já percebeu essa questão. Inclusive, se a gente fosse pensar, marketing tem essa questão da estratégia dos 5 R's. Quais são os 5 R's do marketing? Relevância, reconhecimento, receptividade, responsividade e relacionamento. Né? Isso são os 5 R's do marketing. Mas se a gente fosse pensar e pegar os 2 principais, a gente poderia falar sobre fatores críticos de sucesso de um negócio, que é reconhecimento e relevância. Por quê? Porque você tem que ser relevante no sentido de fazer aquilo que o cliente, seu público quer. E o cliente tem que reconhecer que você é o cara habilitado, tem um negócio habilitado para atender essa demanda. A partir do momento que você é relevante e você é reconhecido como tal, aí você se coloca nessa matriz como estando no paraíso, que é você atende o desejo do cliente e ele reconhece que você é capaz de fazer isso. Né? Então, esses são 2 fatores críticos que ajudam a entender o porquê que a gente tem que se tornar cada dia mais relevante e que a gente tem que se tornar reconhecido por isso, batalhar para esse reconhecimento, para que a gente seja entendido como tal. Não é só uma questão de ser relevante, e não é só uma questão, não é não ser importante, mas você tem que se colocar como o cliente tem que perceber essa relevância que você tem para a vida dele, para que o seu negócio seja de alguma forma perene. Quando a gente fala em relevância, é legal a gente lembrar de alguns casos. Então, por exemplo, um deles é o caso da venda no Instagram para o Facebook. Então, o Facebook adquiriu em 2012 o Instagram por $1 bilhão. Então, se a gente pensar que o Instagram tinha 33 milhões de usuários, a gente pode falar que o Facebook adquiriu mais ou menos o Instagram por uma quantia de $30 por usuário. E por que a gente pensa na valorização de uma empresa a partir dos usuários ativos? Né? Porque simplesmente a empresa conseguiu ganhar um número X de usuários, ela construiu o quê? Ela construiu um capital. É um capital de relacionamento. É um canal de comunicação qualificado com esses usuários. Então, quando uma empresa pressupõe comprar outra, ela compra esse capital. Ela pensa essa possibilidade de fluxo, de troca. Ela pensa na possibilidade de estar conseguindo monetizar e ganhar dinheiro em cima dessa troca que já está constituída.
desse fluxo que já está, nesse mecanismo de comunicação já está estabelecido. Então por que o Instagram valeu tanto sem ter gerado R$1 de receita? Porque ele não gerava receita quando foi comprado. Porque o Facebook simplesmente comprou essa relevância que o Instagram tinha junto ao seu público, a ponto de hoje o Citigroup está dizendo que o Instagram vale mais de 35 bilhões de dólares. Né? Esse no mercado das startups, a questão dos números de usuários ativos, ela é muito importante. Ela é muito importante e acaba servindo de parâmetro para a negociação de empresas. Outro exemplo importante, e acho que é legal a gente lembrar, são a questão dos canais no YouTube. Quando a gente fala em relevância, eu acho que o YouTube ele ajuda a expressar muito o quanto às vezes um vídeo que você coloca na internet, ele é relevante. Então, se a gente fosse pegar os 10 canais, o primeiro é o Porta dos Fundos, que ele tem 7,1 milhões de inscritos no canal. Segundo é o Galo Frito, com 4,7 milhões. E terceiro, Parafernália, com 4,2 milhões. Então, quando alguém fala sobre investimento, sobre financiamento, se eu sou uma empresa ou penso numa ação de marketing, eu penso em qualquer coisa, eu tenho, por exemplo, no Porta dos Fundos, já canal de comunicação qualificado com 7,1 milhões de pessoas. Então é lógico que isso acaba se tornando muito negócio, porque eu sei que para as pessoas, de alguma forma, claro que em graus diferentes, o Porta dos Fundos é um negócio relevante. Se a gente for ver dos outros 10, a gente tem a maioria que são canais de comédia e dia a dia, etc., muitos dos youtubers, e alguns também de games, que é um mercado muito forte para esse tipo de para o YouTube, etc. Então, o YouTube ele acaba expressando também isso. Quando a gente pensa em milhões de usuários, a gente pensa o quê? A gente pensa em uma quantidade enorme de usuários para aquele que está produzindo não é relevante. O terceiro exemplo que eu queria dar para vocês sobre a importância da relevância, de você constituir uma base de usuários que te enxergam dessa forma, eu posso qualificar sobre o mercado de posts na internet. Quanto vale um post na internet? Por que alguém pagaria 15 mil reais para um post da Sabrina Sato? 8 mil reais da Fernanda Paes Leme? Porque simplesmente eles têm uma base de fãs onde quando você insere qualquer conteúdo é muito valioso para uma empresa, para qualquer ação de marketing que você vai fazer. Então, o que na verdade essas pessoas elas acabam constituindo? Elas constituem uma base de fãs, constituem uma base de usuários, constituem uma base, um canal de comunicação qualificado que permite que a mensagem que ela está dando chegue de uma maneira mais verdadeira e chegue de uma maneira mais melhor e mais qualificada para essas pessoas com as quais elas estão falando. Então esses 3 exemplos, só para lembrar para vocês que o negócio criativo, ele parte do quê? Ele parte da relevância. E aí é que a gente acaba percebendo que existe vamos dizer o seguinte, que o produtor cultural e criativo, muitas vezes, eles pensam na produção. Ele pensa em produzir filme, ele produziu música, produziu livro, escreveu livro, mas e aí? E depois? Como é que essas coisas efetivamente, como é que esses produtos vão ganhar vida e vão ganhar relevância na sociedade? Né? Há muito do que acontece hoje, se a gente fosse pensar na exploração do mercado, que a gente tem de número de livros escritos que estão parados na prateleira e que na verdade ninguém compra, ou livros que na verdade as pessoas até te dão, mas que a gente nunca vai ler, é enorme. Ou então pelo número de filmes que foram produzidos, até no Brasil, ou que não vou nem falar que não ganha sala de cinema, porque tem toda uma complexidade do mercado. Mas filmes muitas vezes são produzidos cujo maior interesse de quem está produzindo é só produzir. E o espectador, o público pelo qual está fazendo, então não tem a menor expectativa ou não pensa no que vai acontecer nesse grau de relevância do que ele está produzindo para o outro. Né? Então o que acontece? É como se o produtor tivesse chegado somente à etapa 1 do negócio e desencanado da etapa 2. Quando na verdade a etapa 2 é a etapa de onde realmente as coisas, o teu produto, o teu negócio, ele efetivamente pode se tornar um negócio. Porque até ali ele se produziu e colocou de pé, mas a relevância ela acontece depois. Né? Então toda essa parte que a gente fala do produtor cultural, ele tem que ser pensada na perspectiva de como que eu produzo ganha relevância para o outro. E ser relevante é construir um canal de comunicação qualificado com o público.
Então esse produto precisa se constituir como canal de comunicação. A partir do momento que ele se constitui como um canal onde ele ganha esse status, ele consegue pensar, ele consegue ser um negócio que é mais perene, né? Tudo é uma troca simbólica. Qualquer produto que a gente faça, que alguém assiste, ele acaba pressupondo uma troca. Por mais que a gente não perceba, muitas vezes alguém, quando fica 2 horas sentado no sofá assistindo o filme que você produziu, ele tem alguma troca. A pessoa está fazendo uma escolha, e essa opção de escolha significa, às vezes, não sair, não ir para o museu, ela preferiu ficar no sofá assistindo o filme. Então existe uma perspectiva, uma expectativa de troca, né? Então, só que nem todas essas trocas pressupõem um fluxo financeiro. Às vezes tem um fluxo financeiro, em outro momento não tem. Então, nós como empreendedores precisamos entender e criar esses fluxos. A partir do momento que eu consigo ter um fluxo, que eu consigo gerar uma atenção, aí a tarefa 2 é conseguir monetizar isso. Mas principalmente a etapa 1 é você conseguir gerar esse fluxo. Sem conseguir gerar esse fluxo, você não consegue nem monetizar essa relação. Porque a relevância, ela constitui como se fosse uma ponte. Ela é um elo entre o que é a proposta de valor do teu público e que ela permite uma troca simbólica, ela permite um fluxo, né? E que daí, a partir desse fluxo de significado, quanto maior o significado, mais a pessoa também está disposta a pagar por isso. Quanto mais você se torna relevante, mais uma pessoa ela vai também visualizar a necessidade e vai enxergar valor naquilo que está propondo. Então, tudo que a gente fala também sobre o Canvas, sobre a proposta de valor adequado ao público-alvo, tem a ver exatamente com isso. Qual é a demanda do que eu estou fazendo? A partir do momento que eu atingo uma demanda, eu sou relevante para aquele público. Então, a nossa busca, principalmente, quando a gente fala sobre negócio, é entender se o que a gente faz consegue estar na pauta das pessoas e consegue fazer com que as pessoas, com que exista essa troca. A partir do momento da existência dessa troca, o nosso negócio, de uma maneira geral, fica mais sustentável e fica mais perene conforme o tempo. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer participar desse Creative Connection. Meus contatos estão aqui do lado. Espero que a gente possa se rever em outras oportunidades. Tchau!